Mesmo tomando todas essas precauções, existem receitas que é necessário untar e forrar a forma com papel, como por exemplo, bolo de milho com requeijão, fubá com goiabada, gotas e etc. Mas Fernanda, que papel? Tem gente que gosta de usar papel manteiga, papel toalha e eu uso o papel A4. Mas que papel é esse, Fernanda? É o papel sulfite, gente, normal, aqueles que a gente usa para imprimir. Eu compro uma resma e deixo aqui em casa para ir fazendo os meus aros, os meus fundos de forma. Por que eu prefiro esse papel A4? Primeiro, ele é mais barato, com certeza, né? Eu consigo fazer 2 aros com uma folha. O papel toalha, em alguns bolos eu não consigo usar, como por exemplo esses bolos mais cremosos, milho com requeijão e etc, porque ele gruda tudo, tá? E terceiro, gente, eu tenho aqui na minha casa de monte, né? Muito mais fácil, muito mais barato, enfim. E é o seguinte, agora eu vou te dar uma dica aqui, como é que eu faço esses aros, né? Que me pediram aqui e eu vou falar pra vocês. Aqui, ó, eu tá com canetinha azul, mas é só pra vocês é só pra você enxergar, tá? Pra ficar melhor, pra você visualizar. Eu pego o fundo da minha forma, coloco aqui, ó, e risco, tá? Isso bem no cantinho da folha, pra você conseguir colocar aí 2 fundos em uma folha só, e risco. E aí eu posso pegar 10 folhas, depende da tesoura que você tiver aí na sua casa, tá? E vou começar a cortar. Só que quando eu for cortar, eu vou fazer o seguinte, eu não vou cortar em cima da linha exatamente. Eu vou cortar um pouquinho para dentro dessa linha, para que esse papel fique um pouquinho menor que o fundo da minha forma. Porque se ele ficar maior, ele vai ficar enrugadinho. E aí não vai dar certo, tá? Então aqui eu venho, eu corto, depois eu corto esse outro pedaço aqui. E aqui, ó, com esse cantinho, eu não jogo fora, tá? Esse restinho de papel. Eu corto aqui e aproveito para colocar aqui o nome da cliente, o sabor, o endereço e o preço e grampeio na minha sacola para o meu entregador levar, tá? Então aqui, ó, nada se perde, tudo se transforma, né? A lei de Lavoisier. E agora eu vou ensinar para você como é que eu corto o fundo da minha forma, o meu aro. Eu vou dobrar aqui no meio. Eu posso pegar eu gosto de pegar 2 folhinhas só no máximo, tá? Porque como a gente dobra várias vezes, no caso aqui 3 vezes, ó, 1, 2, 3, fica muito grosso, aí fica ruim para cortar, eu não gosto. Eu venho aqui, ó, corto aproximadamente aqui na metade, tá? Isso aqui eu desprezo, né? Não tem jeito de aproveitar. E desdobro. Pode ver que vai ficar torto, né? Vai ficar assim, ó. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e coloco minha forma em cima até eu bater o bolo e colocar no forno, tá? Que aí a hora que eu fizer isso aqui, já vai estar bem retinho. Aí eu coloco aqui no fundo, ó. Você vê, ó, eu cortei menor. E o que acontece? Tá certinho, retinho lá no fundo. Na hora que você for colocar a massa do bolo, você precisa tomar cuidado para que a massa não entre por debaixo do papel. Porque se acontecer isso, o papel vai para o meio do bolo e você não vai conseguir desenformar esse bolo. Esse papel vai ficar lá no meio e o seu cliente vai comer bolo com papel, ou então você vai perder o bolo, tá? Então o que você vai fazer? Só um exemplo aqui. Você vai colocar a massa aqui do lado e com a espátula você vai pressionar o papel do outro lado para que ele não levante. Isso nem sempre acontece, mas quando, né, tiver meio tortinho o papel, aí você faz dessa forma que a massa não vai pro fundo da forma, vai ficar tudo certo, você vai conseguir assar seu bolo normalmente. Então, outra dica que eu te dou é que mesmo quando você for usar o papel no fundo da sua forma, você precisa untar com o desmoldante, tá? Então,
Desmoldante sempre, forever. Papel só em algumas receitas. Assim, e uma dica muito importante também é que em bolos muito cremosos, como por exemplo o bolo de fubá cremoso, eu não aconselho você colocar o papel, porque são bolos que demoram mais para assar, são muito fluidos e o papel fatalmente gruda. Continua insegura? Faça como eu, forre as formas até você conhecer o seu forno e ter segurança. Trabalhar de forma segura e planejada nos deixa mais tranquila e o trabalho se torna prazeroso. E esse é o caminho para você se tornar uma boleira de sucesso.